Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 11, versículo 38. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Versículo 39. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Agora vai comigo no capítulo 14, versículo 7. Quantos encontraram? Diz assim: vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todos se acabem. Quem morrer a Jeroboão da cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, e entrando teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Amém? Você pode se assentar adorando ao Senhor? Como podemos ver, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele relata a breve história em termos de conteúdo na palavra de Deus, sobre a vida de um homem chamado Jeroboão. E nessa noite, meditando na vida de Jeroboão, eu quero ministrar uma palavra com o seguinte título: não se perca no caminho. Vira para o teu irmão e diga assim: não se perca no caminho. Isso, vira para o outro lado, para outra pessoa, e diga a mesma coisa: não se perca no caminho. Amém? Não se perca no caminho. Por quê, irmãos? Olhando para Jeroboão tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Jeroboão era uma pessoa que teve a oportunidade de ter um futuro brilhante. Na sua vida, Deus lhe proporcionou condições dele, vamos dizer, de tudo na sua vida dar errado, mas num certo momento, ele se perdeu no caminho. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Quando nós olhamos para a vida de Jeroboão, nesses capítulos de 1 Reis, capítulo 11 até o capítulo 14 e até o versículo 20, que trata a sua história, nós vemos que o erro de Jeroboão foi ele ter deixado ser dirigido não pela vontade do Senhor, não pelos estatutos do Senhor, mas por querer dirigir, se orientar pelos intuitos do seu coração, do seu próprio coração, fazendo com que ele pecasse e transgredisse o Senhor, e fazendo que também ele, sendo uma liderança espiritual, levasse toda a nação a transgredir também, a voltar-se contra o Senhor, a transgredir a vontade do Senhor. E é muito claro, irmãos, nós analisarmos e vemos dentro da palavra de Deus
ao analisarmos várias biografias, várias vidas, nós vamos ver que muitas pessoas falharam por confiar no seu coração. E a própria palavra diz que não é bom o homem confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Não é agradável, não é saudável você confiar no homem. E muitas vezes nesse homem pode ser você mesmo, a sua própria pessoa. A palavra de Deus fala também que confiar no coração não é algo seguro. Nós vamos ver isso à frente. Mas quando nós olhamos, irmãos, para Jeroboão, nós vemos que ele recebeu uma promessa da parte do Senhor. Aquela que nós lemos no capítulo 11, versículo 38. Deus lhe tirou do meio do seu povo e lhe fez uma proposta. Ele era simplesmente, por causa da sua valentia, ele se tornou um dos chefes do exército de Salomão, servo de Salomão, mas ele não tinha nenhuma descendência real, ele não tinha nada que pudesse um dia lhe dar a oportunidade de sentar no trono de Israel. Mas Deus o escolheu, tendo Salomão pecado, rebelado contra o Senhor, fazendo aquilo que não agrada. Deus falou que o reino seria dividido por causa da sua rebelião. Mas Deus não faria no tempo de Salomão, mas faria na vida do filho de Salomão, que foi o Roboão, que foi o antecessor, que foi o sucessor de Salomão, porque Deus ia provar Salomão. Deus ia poupar Salomão por amor a Davi, porque Davi foi um servo fiel. E quando Deus lhes trouxe essa sentença, Deus escolheu Jeroboão, que era servo de Salomão, para ser aquele que ia tomar conta do reino de Israel, das outras 10 tribos, porque 10 tribos seriam tiradas e somente uma tribo ficaria para a descendência de Davi, para a descendência de Salomão, para o seu filho Roboão. As outras 10 seriam passadas para Jeroboão. E Deus lhe fez a seguinte promessa, que lhe daria a casa, lhe daria uma descendência eterna, lhe daria um trono permanente, se ele fosse fiel. A mesma promessa que nós vemos que Deus fez a Davi, através do profeta Natã, e está lá em 2 Samuel 7, do versículo 8 ao versículo 17, quando Deus lhe prometeu um reinado eterno, Deus lhe prometeu que na casa dele, no trono de Israel, nunca faltaria um sucessor, alguém da linhagem de Davi. Deus fez essa mesma proposta, essa mesma promessa na vida de Jeroboão, só que pediu 3 condições. E quando nós olhamos no versículo 38 do capítulo 11, nós vemos Deus falando: olha, e há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, andares nos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a nação, e te darei Israel. Olha a promessa que Deus fez a Jeroboão. Olha a proposta que Deus fez a Jeroboão. 3 condições para que ele recebesse a bênção do Senhor: ouvir tudo que o Senhor lhe ordenasse, andar nos seus caminhos, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, guardando os estatutos e os mandamentos, como fez Davi. Essa era a condição para a bênção: ouvir, andar, fazer e guardar aquilo que o Senhor havia de orientar. E se nós analisarmos, trazendo para a nossa vida, irmãos, todos aqueles que querem viver a promessa do Senhor, precisam ter no seu entendimento que o segredo para vivermos a plenitude das promessas de Deus é se nós nos colocarmos dispostos para ouvir a orientação, a voz de Deus, ouvir, andar dentro das diretrizes que Deus nos der, fazer exatamente aquilo que Ele nos mandar, e ter a atenção de guardar os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus preceitos. Esse é o segredo de uma vida abençoada. Quando nós olhamos para Abraão, Deus dando testemunho de Abraão, e nós vimos isso aqui na sexta-feira, quando o Senhor apareceu a Isaac, e para confirmar as promessas sobre a linhagem de Abraão, Deus falou que Abraão
Abraão alcançou um testemunho porque ele ouviu, guardou, ele andou, ele obedeceu, ele teve a disponibilidade de observar todas as ordenanças que Deus havia lhe dado. Ou seja, ele foi fiel, ele esteve atento para fazer exatamente aquilo que agradava ao Senhor. Por isso que ele alcançou um testemunho excelente. Então, irmãos, nós vemos que Deus colocou essa condição a Jeroboão: ouvir, andar, fazer, guardar. E qual foi o benefício dessa obediência? Qual era o benefício se ele obedecesse essas diretrizes? Se ele fizesse exatamente estas coisas? A palavra de Deus nos diz que se ele ouvisse, andasse, fizesse o que o Senhor mandasse, guardasse os estatutos e os mandamentos do Senhor, o Senhor seria com ele. Agora eu pergunto para você, existe uma companhia melhor? Deus vira para você e fala: olha, filho, se você for atento aos meus mandamentos e tudo aquilo que eu lhe falar, buscando guardar e fazer exatamente como eu estou te dizendo, eu lhe prometo que eu serei contigo. Eu pergunto para você, isso é uma boa proposta, sim ou não? Sim ou não? Com certeza. Você ter a presença de Deus, Deus lhe fazer prometido: olha, eu vou ser contigo, eu vou te ajudar, eu vou te direcionar, eu vou abrir as portas, eu vou estar do teu lado. Então as condições, as bênçãos seria a presença de Deus. Não há melhor companhia. Na nossa vida, irmãos, nós podemos declarar que a maior riqueza que nós possuímos é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando Cristo ele estava para subir, nas suas últimas orientações, se nós olharmos lá em Mateus 28, abra comigo a sua Bíblia em Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus está dando as últimas diretrizes aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, e ele fala para eles assim, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que coisa maravilhosa! Deus nos deu uma ordem, sim, Deus nos deu uma ordenança para que nós venhamos estar realizando algo em prol do seu reino, sim, mas irmãos, nós não estamos sozinhos nessa batalha, nós não estamos sozinhos na execução dessa tarefa. Deus nos prometeu que estaria conosco, Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até que todas as coisas se cumprissem, até a consumação dos séculos. Ou seja, irmãos, nós não estamos andando sozinhos nesta terra, o Senhor nos prometeu. O Senhor prometeu àqueles que estão vivendo a sua vontade, que Ele estaria com Ele todos os dias. Amém? A mesma proposta também foi feita a nós, está sobre as nossas vidas. E é o que Deus propôs a Jeroboão: olha, eu serei com você. E depois Deus disse para ele, a segunda parte da bênção foi que ele lhe edificaria uma casa firme, como edificou a Davi. Ou seja, casa firme significa uma vida longa, uma descendência longa, ininterrupta, uma linhagem de descendentes como rei. Olha, ele era um homem comum. Se nós olharmos nos versículos, se nós olharmos no versículo 26, onde começa a falar, do capítulo 11, onde começa a falar da vida de Jeroboão, ele era um homem comum, órfão de pai, porque o seu pai já havia falecido. Ele não tinha nenhuma realeza, ele não tinha nenhuma linhagem real. E Deus o escolheu para sentar no trono. E Deus lhe prometeu que seria com ele. Deus lhe prometeu que não somente ele, mas toda a sua descendência, dele para frente, estaria sentada no trono de Israel. Eu lhe darei Israel. Não é algo que ele conquistou. Não é algo que ele herdou por herança sanguínea. Era algo que Deus estava dando para ele. Que coisa maravilhosa, que coisa grande. Deus está falando conosco aqui, nós vamos aprender muito com a vida de Jeroboão, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm promessas, eu sei que tem pessoas aqui que estão esperando no Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que Deus fizeram grandes promessas de coisas que você não seria digno de receber, mas Deus escolheu te dar. Agora, esteja atento, não se perda no caminho, esteja atento, não se perda do caminho. O propósito, o plano de Deus
pode ser grande, maravilhoso na tua vida, mas você precisa estar atento no meio do caminho. Amém? Tinha tudo, com certeza, Jeroboão tinha tudo para dar certo e prosperar em todos os seus caminhos, mediante a sua obediência, pois Deus estaria com ele. Com certeza não existe nada melhor do que ter a presença de Deus a nosso favor. Agora, quais foram os pecados de Jeroboão? O primeiro pecado de Jeroboão, se você quiser anotar na sua Bíblia, se você quiser observar comigo, foi ele ouvir o seu coração ao invés de ouvir a Deus. Ouvir a intenção, os intuitos do seu coração, ao invés de ouvir a Deus. E qual o problema nisso? Eu já falei isso anteriormente, eu já ministrei aqui algumas vezes a respeito do perigo de nós confiarmos no nosso coração. E quando nós vemos pela palavra de Deus, irmãos, qual o perigo? Se você foi levantado para dirigir, ou para fazer, ou estabelecer, ou para ver se cumprir o propósito de Deus na sua vida, ou seja, se você está vivendo uma vida no centro do propósito de Deus, é muito importante para que você venha executar o propósito de Deus, você esteja alinhado, atento para aquilo que Deus se importa, a vontade de Deus. Como pode um coração sem conhecimento de Deus ter os planos voltados para Deus? Como pode um coração que não tem conhecimento de Deus executar algo em favor de Deus? Se nós estamos e temos a intenção de vermos o propósito de Deus e sermos como servos, executar os propósitos de Deus e vê-los se cumprir nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos às orientações do nosso Mestre. Amém? Então, quando nós vemos, irmãos, que o livro de Provérbios, ele começa a nos dar várias passagens que falam a respeito do perigo de você confiar no seu coração. E no capítulo 3, versículo 5, você anota, você lê depois, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A primeira coisa que está falando, olha, não guie por aquilo que você conhece, procura confiar no Senhor. Não vai confiando naquilo que você sabe, não naquilo que você conhece. Procure a orientação do Senhor e confie na direção que Deus vai te dar. No capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as suas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, irmão, nós iremos ter segurança naquilo que nós iremos fazer, nos propósitos que nós temos, se nós buscarmos primeiramente conhecer a vontade do Senhor, o conselho do Senhor. Você está me ouvindo nessa noite? Todo caminho ao homem parece reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, versículo 2. E o capítulo 28, versículo 25 e 26 diz assim: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, é louco, mas o que anda em sabedoria será salvo. E o coração de Jeroboão, irmão, estava cheio de egoísmo, estava cheio de ciúmes, estava cheio de incredulidade, e no seu intento de evitar que o povo fosse a Jerusalém para adorar o Senhor, ele criou na cidade de Dan e na cidade de Betel altares, santuários de adoração a Deus, mas não foi o nosso Deus. Ele fez bezerros de ouro e colocou em uma dessas duas cidades, para que o povo não descesse até Jerusalém, para que o povo não tivesse nenhum contato com o reinado do sul, aonde Roboão estava reinando, ou seja, com medo de perder o reino que Deus o havia lhe dado. Ele pecou, ele criou, ele teve no teu coração a intenção de reter o povo preso no norte sobre o seu domínio, fazendo com que o povo não fosse oferecer adoração genuína ao Senhor, fazendo com que o povo se corrompesse, se prostrando diante de outros deuses, se prostrando diante de bezerro de ouro, que ele havia edificado
para que o povo não descesse até Jerusalém. Irmãos, esse foi o segundo pecado. Porque em vez dele buscar escolher, ouvir o conselho do Senhor, ele foi buscar conselho dos homens, incentivou o povo a fazer o que era mais conveniente, levando o povo a se inclinar à idolatria, e quebrando assim a unidade religiosa dentro de Israel. Ele dividiu a nação já estava dividida politicamente. Ele foi e dividiu a nação religiosamente, só que fazendo com que eles adorassem a outros deuses. Ele virou as costas para Deus, o Deus que lhe deu o reinado, o Deus que lhe deu o trono, o Deus que lhe confiou as 10 outras, as outras tribos sobre o seu cuidado. Ele simplesmente virou as costas para o Senhor, por causa do medo de ver o povo saindo da parte do norte para ir adorar o Senhor no sul. Eu pergunto para você, o Deus que te dá o reinado não tem o poder para sustentar esse reinado sob o seu cuidado? Quando Deus te dá algo, você não precisa ficar temeroso com aquilo que o inimigo pode fazer. O que Deus te deu é teu. Só existe 2 maneiras de você perder. Uma, o próprio Deus tirando, e outra, você rejeitando aquilo que Deus te deu. Porque se Deus te deu, não há nenhum homem que pode tocar, a não ser que você abra mão daquilo que Deus te deu. E Jeroboão, com medo do que o povo fosse para o sul, e de alguma forma começasse a desejar que Roboão, filho de Salomão, reinasse sobre eles, para evitar que o povo tivesse qualquer contato com o sul, permanecesse no norte, ele edificou esses templos para adoração, esses santuários, esses altares para adoração a um Deus estranho. Virou as costas para Deus. E sabem muitas coisas, irmãos? Muitas vezes nós percebemos situações em que nós olhamos pessoas que diante de tudo que Deus tem feito ao favor delas, elas ainda conseguem virar as costas para Deus, para render louvores a um Deus estranho, a um Deus que não existe, a um Deus que não fez nada por ela, enquanto o Deus que fez tudo para ela fica esperando, é abandonado, é rejeitado, é colocado de lado. E sabe, irmãos, Jeroboão, cheio de promessa, com uma proposta da parte de Deus tão sublime, com Deus lhe prometendo ser com ele, estar com ele e sustentar a casa dele por toda a vida, ele se perdeu no caminho, quando deixou que os ciúmes entrassem no teu coração, quando permitiu que a inveja entrasse no seu coração, promovendo uma falsa adoração dentro de Israel, corrompendo o seu coração, a sua casa, assim como toda a nação. Se perdeu no caminho, Deus o exaltou, Deus o colocou no trono, e quando ele estava lá em cima, ele virou as costas para Deus. Ele virou as costas para o Senhor. No seu pensamento, era mais conveniente o povo adorar no norte, do que fazer toda a viagem para ir no sul. E sabe uma coisa que nós podemos aprender aqui? Que nem sempre a conveniência é o correto. É conveniente, é mais fácil. As coisas serão mais simples se nós fizermos desse jeito. Mas não significa que o simples, o conveniente, o mais fácil, está em conformidade com a vontade de Deus. Nem sempre. Nós precisamos entender que há uma diferença entre o correto e o conveniente. Às vezes o conveniente pode estar correto, mas nem sempre o conveniente está correto. Jeroboão achou que era conveniente o povo ficar no norte. Jeroboão achou que era conveniente criar os bezerros de ouro. Jeroboão achou que era conveniente, mas com isso ele estava quebrando a ordenança do Senhor. Ele estava virando as costas para Deus. Ele estava deixando o conselho, a orientação, a ordenança que Deus havia dado para que ele guardasse os mandamentos do Senhor. Não somente ele, mas ele estava levando a nação para
para andar atrás dos seus erros, seguir os seus erros. E com isso, afastando toda a nação de perto do Senhor. E sabe qual é o erro, irmãos? Por quando nós queremos buscar a conveniência, é que nós começamos, pela conveniência, oferecer uma falsa adoração, uma falsa religiosidade, uma falsa comunhão, uma falsa santidade. A atitude de Jeroboão, ele introduziu uma falsa religião dentro da nação. Ou seja, ele criou um fantoche, ele criou uma falsa, era uma imitação do programa de adoração a Deus, mas não tinha nada a ver relacionado com Deus. E nós temos que ter cuidado, que muitas vezes nós estamos entrando pelo mesmo caminho, em busca da conveniência, estamos começando a estabelecer uma falsa adoração. Uma falsa adoração ao Senhor. Porque o perigo de ser semelhante em alguns aspectos significa que na essência não é verdade. Ou seja, quando nós olhamos aí, nós vemos até religiões que têm algum respeito ao nome de Jesus. Nós vemos até o Espiritismo, que fala, não, Jesus é uma pessoa importante, não, Jesus era um ser iluminado, ok. Eles podem ter falado algumas coisas a respeito de Jesus, mas eles não estão servindo a Jesus. Parece, mas não é. Tinha um comercial no Brasil que era assim, né? Parece, mas não é. Não sei, era do que? Da Brastemp? Alguma coisa. Denorex. Parece, mas não é. E esse é o perigo, irmãos. Muitas vezes, e sabe, irmãos, quando não se tem conhecimento da verdade, quando não se sabe exatamente aquilo que Deus quer do seu povo, quando não se sabe exatamente o que Deus deseja realizar na nossa vida, nós somos facilmente enganados, nós somos facilmente iludidos, nós somos facilmente introduzidos dentro daquilo que não é verdadeiro, é falso, e muitas vezes achando que está fazendo o correto, mas a essência, no cerne de todas as coisas, nós vamos perceber, analisar, buscando e tendo conhecimento que Deus não está ali. Quantas falsas religiões existem no dia de hoje, que falam que adoram o nome do Senhor? Quantas seitas, que têm a sua base tirada da palavra de Deus, mas estão distorcendo a essência, a verdade, exatamente aquilo que Deus requer, está ensinando para que o seu povo viva. Jeroboão fez isso. Adoração, adorar por adorar, nós vamos adorar aqui. E isso é uma armadilha que o inimigo tem feito, irmãos. Isso é algo que o inimigo, é praxe do nosso inimigo fazer. A palavra de Deus fala que ele se transfigura em anjo de luz. É prazer do nosso inimigo se fazer de bonzinho para trazer engano. E sabe como nós desmascaramos o engano? Com a verdade. Porque nada pode com a verdade. Nada se pode com a verdade. Se nós olharmos, irmãos, olha, lá em 2 Coríntios, Paulo está orientando a igreja de Coríntios, e ele está falando no capítulo 11, versículo 3, e versículo 4, ele falando sobre a astúcia de Satanás, sobre como Satanás age. Ele começa dizendo a respeito lá do Éden, quando ele usou a serpente para agir, para promover um engano. Olha o que ele diz, versículo 3, capítulo 11 de 2 Coríntios, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar um outro Jesus que não é o que nós temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Olha, ele está falando do perigo, cuidado com o engano, cuidado com a falsa adoração, cuidado com os Jeroboães que estão tentando promover uma adoração, uma religião, um relacionamento com Deus mais conveniente. Não, nós temos que buscar a verdade, nós temos que viver a verdade, ainda que nos custe viajar longa distância, que era no caso de Israel, sair do norte para ir adorar lá em Jerusalém no sul, mas é melhor pagar o preço e ter comunhão com Deus verdadeiro, do que buscar a conveniência, mas estar totalmente à parte do Senhor. Vire as costas para o teu conforto,
Vire as costas para a vontade da tua carne, mas não vire as costas para o Senhor. Se tiver que chorar, chore, mas chore pelo teu Deus. Busque a presença do teu Deus. Pague um preço, pague um sacrifício, mas busque, zele pela comunhão com o Senhor, para realizar a vontade do Senhor. E com certeza o teu Deus, Ele te recompensará com sua presença, com as suas bênçãos, com tudo aquilo que Ele tem prometido na sua vida. Não se perca no caminho. Deus, Ele pode ter começado, irmãos, mas a promessa da vitória é para aqueles que vão até o fim, daqueles que chegam até o fim. Não é daqueles que começam, mas desistem. Não é daqueles que copiam o caminho de Jeroboão, que começou bem, que aceitou a proposta do Senhor, mas quando estava lá no trono, virou as costas, porque resolveu seguir o conselho dos homens, resolveu seguir o intento do seu coração, e apartou dos preceitos do Senhor. E esta foi a sua queda. Esta foi a sua queda. A verdade é, irmãos, que o homem sem Deus, não há possibilidade de vitória. Não pense você que distante de Deus, você irá se dar bem. Não. Porque o teu coração é enganoso. Os teus olhos são limitados, a tua visão é limitada. E você não sabe, você não tem garantia nem do amanhã. Mas com Deus, com Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, irmãos. Podemos. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero incentivar você nessa noite. Não abra mão da palavra, não abra mão do estudo da palavra, não abra mão de você buscar conhecer, se relacionar mais intimamente com o Senhor, não abra mão do momento de oração, não abra mão de passar momentos lendo a palavra do Senhor, porque a verdade, como a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, em Cristo, Cristo que é a verdade, Ele libertará as nossas vidas e nos fará conhecedor da vontade de Deus. Você pode adorar o nome do Senhor? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13, versículo 8. E eu quero concluir nessa noite esta breve palavra. Quando nós vemos Paulo falando com Timóteo a respeito de cuidados que ele deveria ter sobre certas situações que ele ia enfrentar com o povo ao qual ele iria ministrar a palavra do Senhor. Uma das exortações que Paulo dá para o jovem servo Timóteo é que ele permanecesse fiel à palavra de Deus, que ele não se deixasse corromper pelos homens que buscariam, pregadores, buscariam moldar a religião conforme a seus modos de viver, para que buscasse um tipo de relacionamento ou de religião que fosse conveniente aos seus pecados. E quando Paulo fala, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele fala de homens que não suportarão a sã doutrina, homens que crescerão na concupiscência e no pecado, ou seja, na vontade da carne. Eles crescerão na satisfação de realizar os desejos da sua carne e serem consumidos pelo pecado. Homens que buscarão para si pregadores que falarão segundo aquilo que é agradável aos seus ouvidos, ou senão eles começarão a andar de igreja em igreja até encontrar uma igreja que não insiste para que ele venha abandonar os seus pecados, ou buscar uma vida que seja reta diante do Senhor, ou seja, uma vida de santidade. Ou seja, pessoas que terão comichão nos ouvidos, e desejarão pregadores que agradem os seus ouvidos, e desculpem suas paixões por causa da religião. Homens que desviarão os seus ouvidos da verdade, que os priva do pecado e exige que esteja consagrado de todo o coração. Homens que voltarão para as fábulas, que gostarão de ouvir historinhas, mas não a verdade, porque a verdade confronta, a verdade mexe, a verdade machuca, mas a verdade nos leva para o centro da verdade, do centro da vontade de Deus. Agora, concluindo, você fazendo uma análise da sua vida nessa noite. Hoje é noite de Santa Ceia, hoje é noite de reflexão, hoje é noite de fazermos uma autoanálise.
Como você está no caminho? Como você está no caminho? Jeroboão tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa seguir os passos de Jeroboão. E o melhor, você não precisa ter o mesmo fim que Jeroboão teve. Hoje, é só você tomar uma decisão de andar, fazer, ouvir, guardar aquilo que o Senhor falar no teu coração, aquilo que o Senhor orienta através da sua palavra. Que tipo de evangelho nós estamos buscando viver? Jeroboão é o evangelho da conveniência, o evangelho daquilo que não exige de nós sacrifício, mas é o evangelho que não nos leva para a presença de Deus, ou melhor, é o evangelho que nos faz virar as costas para Deus. Servir ao Senhor não é fácil. A palavra do Senhor nos diz que o céu será tomado à força. Nós vamos ter que lutar nessa caminhada para nos mantermos são, em santidade, fiéis ao Senhor. Agora, cuidado com a conveniência. Ela pode ser um laço para matar a tua alma e levar para a condenação do pecado no inferno. Será que você nessa noite está repetindo a história de Jeroboão, pecando, influenciando outros a pecar? Eu quero dizer para você nessa noite, reforçar, não se perca no caminho. Os propósitos de Deus são maravilhosos, sublimes. E eu quero dizer para você nessa noite, ainda que você se encontre numa posição que você já está saindo, se perdendo, Deus está disposto a restaurar você. Deus está disposto a te renovar. Deus está disposto a te dar uma nova chance para que você venha permanecer, continuar no caminho que Ele te convocou, no caminho que Ele te chamou. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar os obreiros para estar tomando lugar. Quero convidar o louvor para já estar vindo à frente. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas eu quero que antes de nós participarmos, feche os teus olhos. Eu sei que você tem consciência de onde você se encontra. Ei! Diga nessa noite para o teu coração, eu não vou dar errado. O propósito de Deus irá se cumprir na minha vida. Nós sabemos que as promessas de Deus são para aqueles que vencerem, que forem fiéis até o fim. Declare nessa noite, para que o mundo espiritual ouça, que você é daqueles que irão permanecer fiel até o fim. Que você faz parte do time dos vencedores, daqueles que não desistem, daqueles que não se corrompem, mas daqueles que decidiram pela fé ser fiel até o fim. Como é que você está nessa noite? Feche os teus olhos. Clame ao Espírito Santo de Deus para que o ajude, para que guarde o teu coração, para que te fortaleça, para que você venha permanecer fiel. Peça para o Espírito Santo para te ajudar, porque, irmão, verdadeiramente não é fácil a caminhada. Mas com a força que Cristo nos dá, irmão, nós iremos vencer. Com a força que Cristo nos dá, irmão, nós não iremos tropeçar. Deus irá sustentar os nossos passos para que nós possamos chegar até o fim, guardado por Ele. Como é que você se encontra nessa noite? Como é que você se encontra nessa noite? Feche os teus olhos neste momento e eu quero dar a oportunidade para você falar com teu Deus. Ore para Ele nessa noite. Fale com o Espírito Santo nessa noite. Diga para Ele, Senhor, eu não quero tropeçar. Eu não quero, Senhor, em nenhum determinado da minha caminhada virar as costas para Ti. Eu não quero em nenhum momento da minha caminhada ser ingrato, Senhor, esquecer de que aonde eu estou e aonde eu tenho chegado é, Senhor, fruto da Tua bondade, fruto da Tua misericórdia, Senhor. Comece a adorar o Senhor nessa noite. Comece a adorar. Fale com o Senhor, Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Eu quero permanecer.
Eu quero, Senhor Jesus, cumprir todos os teus votos, com todas as tuas ordenanças. Senhor Jesus, ó Deus, nos dê a capacidade, Deus, dos meus ouvidos ouvir a tua voz. Dai-nos um coração obediente e fiel, Senhor, a ti. Senhor, nos dê a capacidade, Senhor, ó Deus, de compreendermos, entendermos cada um dos seus estatutos, dos seus mandamentos, para sermos, ó Deus, fielmente obedientes a tudo aquilo que o Senhor nos orientar a fazer. Eu não aceito derrota, Senhor. Eu não quero trazer, Senhor Jesus, pela desobediência, maldição sobre o meu lar, maldição sobre a minha família, maldição sobre a minha nação, maldição sobre onde eu estou. Não, Senhor. Deus, eu quero ser uma bênção. E Deus, eu quero, Pai, ser um instrumento nas tuas mãos, para onde o Senhor me levar, me usar para a honra e glória do teu nome. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Comece a orar para o teu Deus. Senhor, eu quero ser uma bênção. Quando nós vemos Jeroboão, ele trouxe maldição sobre a sua família. Ele trouxe maldição sobre a nação, devido à sua desobediência. Mas nós seremos diferentes. Nós seremos agentes de bênção neste lugar. E nós veremos que esta cidade, nós veremos que esta casa, nós veremos que a nossa família será abençoada por aquilo que Deus irá realizar através do seu povo. Eu quero ser uma bênção, Senhor. Nós queremos ser uma bênção, ó Pai. Nós queremos ser uma bênção, ó Deus. Nós queremos ser uma bênção, Senhor. Nós queremos ser uma bênção, Senhor. Nós queremos ser uma bênção. Pai, nós Senhor, na nossa família, no nosso lar, não há lugar para outro Deus. Tu és o único Deus. E toda adoração, ela é dirigida unicamente a Ti, Senhor. Unicamente a Ti. Unicamente a Ti. Declare que o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles são o único Deus da sua casa. Ele é o único Deus da sua família. Ele é o único Deus que na sua família não há lugar para nenhum outro Deus. Que na sua casa não há lugar para nenhum outro Deus. E nenhuma outra adoração que não seja unicamente aquela ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos bendizer o teu santo nome. E dizer que tu és grande. Dizer que tu és maravilhoso. Senhor Jesus, não, Pai. Jeroboão falhou, mas nós iremos vencer, Senhor. Jeroboão tropeçou, Jeroboão virou as costas para Ti, mas pela graça e Senhor, pela capacitação do Teu Espírito, Senhor Jesus, nós iremos ser fiel até o fim, Papai. Os Teus planos não serão, Senhor, ó Deus, interrompidos nas nossas vidas, não, Pai, eles irão se cumprir um por um, e Senhor Jesus, ó Pai, e o Teu nome será glorificado, Deus, dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas, dentro desta igreja, dentro da cidade de Long Branch, Deus, todos verão que Tu és Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Eu quero Te adorar, Senhor. Eu quero bendizer o Teu santo nome. Eu quero bendizer o Teu santo nome. Quantos aqui estão decididos a serem fiéis até o fim?